Sejam então bem-vindos a mais uma edição de especial informação. A ERTS continua a percorrer a região do Médio Tejo, a nossa área de influência principal. Hoje centramos atenções no concelho de Vila Nova da Barquinha. Estamos precisamente no edifício da Câmara Municipal, no gabinete do Presidente Fernando Freire, que faz o favor de nos receber para uma conversa onde iremos abordar a atualidade precisamente do território barquinhense e também, porque não, da nossa região do Médio Tejo. Começo então por saudar o Sr. Presidente, agradecendo-lhe a disponibilidade para nos receber. Muito obrigado. Muito obrigado então. Sr. Presidente, começava esta conversa, esta é a terceira edição deste novo ciclo de especial informação e, curiosamente, os dois anteriores convidados também estão no seu patamar, por assim dizer, ou seja, este é o último mandato autárquico. É o primeiro ano deste último mandato. Perguntava-lhe se o facto de estar agora nos 3 últimos anos nestas funções se muda alguma coisa na forma como olha para a gestão do Conselho, na forma como avalia dossiês mais ou menos complicados. Muda alguma coisa nessa forma de gerir o Conselho ou não? Não vai mudar, até porque há um programa para cumprir, que foi sufragado, que me legitimou para o terceiro mandato e os pactos são para cumprir. O Pacto de Ação de Servanda, como é o Brocado de Latirno, significa que aquilo que foi prometido, aquilo que objetivamente foi sufragado, será cumprido dentro das possibilidades, objetivamente com estas alterações significativas que existiram. O pós-Covid e, neste momento também, a situação complexa que vivemos em termos internacionais, nomeadamente a guerra da Ucrânia. Na altura não era previsível, a questão do Covid já era previsível, porque de facto ela aconteceu já numa situação de candidatura ao último mandato. Esta situação de guerra da Ucrânia, com as questões orçamentais, com a questão salariais, com a questão dos aumentos dos preços também para as câmaras municipais, de facto é uma realidade, mas estaremos cá para cumprir o mandato com dignidade até a final, se Deus quiser, se Deus nos ajudar. O que é que mudou no Presidente Fernando Freire nos últimos 9 anos? Não mudou muito, porque sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa que veio vi já para a política reformado, já estava aposentado e a minha maneira de ser e o meu mundo não mudou em termos comportamentais. Já a idade já começa a pesar, quando vi tinha 50 e poucos anos, neste momento tenho 62, não é a mesma coisa, mas de facto vamos tentando sempre cumprir, sempre fazendo mais, sempre de facto valorizar a Vila Nova da Barquinha, como é público e notório que se nota alguma mudança. Teve que se adaptar. Já conhecia este meio político, entenda-se, já conhecia, como é óbvio, toda esta forma de gerir um município, mas teve que se adaptar enquanto Presidente a vontades, a dificuldades, a maneiras de ser de determinadas pessoas, determinadas entidades. Houve aqui essa necessidade de adaptação? Sim, todos os comportamentos humanos têm aprendizagens e, de facto, importa, de sobremaneira, valorizarmos também a outra parte, conhecer objetivamente quem é o nosso parceiro de diálogo, no sentido de chamarmos à colação, de chamarmos à razão, de atender os nossos pedidos, as nossas reivindicações, não minhas, mas da população. Isso é que é relevante e tenho tentado levar a Barquinha a bom porto. Procura-se objetivamente que ela tenha desenvolvimento, tenha riqueza e tenha visibilidade em termos nacionais. Para fechar esta parte inicial da entrevista, Presidente, perguntava-lhe o seguinte: se tivesse a oportunidade para se recandidatar a mais um mandato, falo-ia? Não. Porquê? Porque é muito desgastante, coloca em causa a própria família, a própria disponibilidade. Reparem, não usei férias, vou usar férias para a semana, que é a questão de interrupção escolar, porque durante as férias não podemos, ou seja, de facto a complexidade da questão autárquica, dos orçamentos, das ginásticas, das entregas, das disponibilidades, de atender nomeadamente aos problemas também sociais que existem, e porque também somos humanos objetivamente, e de facto penso que
12 anos é muito tempo, como diz o poeta, muitas horas de trabalho e de entrega. Por isso penso que acho que temos que dar a vez a outras pessoas, a outras ideias. Penso que o ciclo termina, a terminar, se Deus quiser, dentro daquilo que sempre propus, que é honestidade, trabalho e trabalho. Certamente vamos ter a oportunidade para fazer um balanço quando assim for o tempo. Presidente Fernando Freire, falando então da atualidade, não podia deixar de começar esta entrevista por abordar esta questão do aeroporto, neste caso a apresentação do aeroporto de Santarém. Teve a oportunidade para conhecer de perto este projeto numa reunião da comunidade intermunicipal. Perguntava-lhe para já, e já vamos a Tancos, mas para já, olhando para o projeto que lhe foi apresentado, se ficou convencido. Fica convencido, repare, há ali de facto um elemento de muito peso, que tem a ver com o investimento ser completamente privado. Até que todas as variáveis que implicam um afastamento inferior a 75%, a 75 km, estamos a falar da zona de concessão no âmbito da A20 e da ANA de aeroportos, ficam no raio da grande cidade de Lisboa. Tudo este é afastado de 75 km e, para além o que permite, objetivamente, no fundo, a receita do Estado português para esta infraestrutura, que é fundamental para o nosso território e também para Portugal. E, por outro lado, também a questão de ficar também perto de regiões de baixa densidade. Porque, de facto, toda a gente canta Ossana já ao interior, à evolução do interior, mas o que a gente vemos é que, de facto, o aeroporto tem que ficar perto de Lisboa, ponto. Não vale a pena estamos a andar, se for mais de 30 minutos de longe de Lisboa, já cai o Carmo e a Trindade. Toda a gente diz que valoriza o interior, mas depois a gente vê o Terreiro do Paço, fica tudo centralizado, agora vai ser para a Caixa Geral de Depósitos, mas fica, de facto, em toda a zona confinante da zona de Lisboa, ainda do velho paradigma do Terreiro do Paço e seus apensos. E se o aeroporto tem grandes vantagens, nomeadamente qual? Tem, por um lado, uma autoestrada, por outro lado, tem um público-alvo, uma oferta que tem muito a ver com Fátima, nomeadamente dos 5 milhões de turistas, por outro lado. Do outro lado, também da própria região. E está ao lado da ferrovia. Aliás, os promotores diziam que do Estado português queriam que cumprissem o Plano Nacional de Infraestruturas, o chamado PNI, que beneficiava, nomeadamente em entroncamento e Lisboa, a rede ferroviária, era o que eles pediam. Objetivamente, eu não tive tempo de colocar várias questões, coloquei só duas, nomeadamente aos promotores. Uma tinha a ver com a questão do estudo de impacto ambiental, nomeadamente a questão do pulo do Quilobo. Como vocês sabem, também fica muito perto da instalação do putativo, ou do previsível aeroporto de Magalhães, ou o aeroporto de Santarém. A denominação era Magalhães, por causa dos 500 anos da circunnavegação. E outra questão que coloquei tinha a ver também com a localização da pista, precisamente por causa da questão ambiental, que tinha a ver essencialmente com a Serra de Ares e Candeeiros e também com a questão da Paulo do Buquilobo. Mas há um assunto que era para colocar, porque era o dia da Brigada de Reação Rápida em Tancos e tinha o chefe de Estado-Maior do Exército à espera, e acho que era indelicado não cumprir o horário, mas estava eu a dizer, também gostaria de ter colocado outra questão que tinha, objetivamente, como é que, sem intervenção do Estado português, nomeadamente não classificando um projeto de interesse nacional, ou seja, que é como é que os privados conseguem, de facto, avocar algumas propriedades que são privadas para o domínio de uma negociação, ou seja, ou pagando bem aos privados, ou provavelmente temos que entrar aqui também com o ius imperi, nomeadamente no âmbito da expropriação por parte de uma entidade que, no fundo, classificando como projeto de interesse nacional de um PIN. Tem uma grande vantagem logo quando foi a apresentação. Para já, como disse, foi a questão dos capitais privados. Outra questão, uma grande vantagem, é a questão de termos só um PDM, ou seja, todo o perímetro, os 19 km quadrados da infraestrutura a ser criada, tem um único PDM, um plano diretor municipal, que é o plano do Conselho de Santarém, ou seja, não vai, e em termos de planeamentos estratégicos, em termos de regulação, diga-se assim,
do território só mexe num PDM que facilita de sobremaneira, nomeadamente uma singela suspensão permite depois toda a construção desta infraestrutura. E de facto ela fica perto da gente, fica perto do nosso território, penso que será toda a sua implementação será benéfica para todos os territórios confinantes e nomeadamente no raio dos estudos que se fazem entre 30 a 40 km da periferia da própria infraestrutura aeronáutica, pelo que objetivamente também é pacífica esta questão, nomeadamente a questão do aeroporto de Santarém. Pronto, aqui fazemos a ligação a Tancos, principalmente com essa necessidade de requalificar o aeródromo. Haverá requalificação sem esse desejado investimento nessa conciliação entre a aviação civil e militar? O projeto Tancos, eu já tenho dito, já o disse várias vezes, até em público e várias vezes, não tem nada a ver com a questão do aeroporto. Repare, nunca foi Tancos concorrente, quer com Montijo, quer com Soluções, Alcochetes ou Benaventes, situações similares. Nunca foi isso que esteve em causa, porque sempre desde a primeira hora o Presidente da Câmara de Vila Nova Braquinha, tal e qual como dizem em privado, também dizem em público, ou seja, os militares continuam a ser peça fundamental desde 1863, nomeadamente o tempo de Fundos Pereira de Melo, para permanecer neste território. Temos 3 unidades, a Brigada de Reação Rápida, o Regimento de Paraquedistas e o Regimento de Engenharia, que são fundamentais para o nosso território. A solução que propomos sempre foi uma solução mista. O que de facto queremos é que seja requalificada a pista de Tancos e, havendo essa requalificação, ela seja colocada ao dispor, nomeadamente dos privados, uma vez que as infraestruturas, a requalificação de infraestruturas, e estou a falar da pista, 2.440 metros, necessita objetivamente de intervenção, sob pena de qualquer dia, porque até recentemente vinham treinar, aliás, ainda há 15 dias estiveram a treinar aqui as Forças Armãs, mas já não puderam trazer o avião, um avião que tinham trazido o ano passado, porque objetivamente a pista já não tinha as características em termos de aterragem. Tiveram que trazer objetivamente aviões de transporte mais leves, porque a pista já apresenta danos significativos. Significa isto, ou seja, os militares são peça fundamental para o nosso território. Então, vamos arranjar uma solução alternativa. Neste momento, para a próxima semana vou estar de férias, mas também há já reuniões, nomeadamente com o Ministério das Infraestruturas. Já tivemos reuniões também com o Ministério da Defesa. Objetivamente, pode haver sigilo, pode haver que nos vincula a todos, não poderemos no fundo, transmitir aqui os passos que vamos dando. Estamos a trabalhar nesse sentido, temos entidades privadas interessadas, nomeadamente 2 entidades privadas interessadas nesta concessão. Não se afastaram com essa eventual perda de rentabilidade, caso Santarém seja uma realidade? Não é o caso. Até porque, provavelmente, essa foi uma questão também que eu coloquei, nomeadamente aos promotores do projeto, é que a ser reconstruído o aeroporto de Tancos, nomeadamente em termos de pistas, poderá eventualmente a questão de estacionamento de aeronaves, de mercadorias, poderá até ser uma mais-valia. Isto, as palavras deles, tal e qual como foi na altura, quando da apresentação na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi abordado. Ou seja, cada um faz o seu caminho, estamos a fazer o nosso caminho também, mas, continuo a dizer, o projeto não tem nada a ver com o aeroporto de Santarém, até porque as previsões são completamente diferentes. A gente quer um aeroporto misto, Santarém quer um aeroporto tudo privado, com uma, depois com 3 pistas, e depois com uma, depois com 2 pistas, depois com 3 pistas. Não é isso, ou seja, a gente só quer uma pista em Tancos e quer que ela sirva de facto, quer os militares, quer os civis. Só mesmo para concluir este tema, Sr. Presidente, chamou-me a atenção o facto de ter dito que nestes recentes exercícios não foi possível a chegada de um avião da Alemanha em virtude dessas condições atuais. Sim, exatamente. As pistas neste momento não têm condições já para algum tipo de aeronave. Essa degradação, daqui a quanto tempo é que podemos estar a falar de uma inutilização quase completa? Dentro em breve, 1 ano, 2 anos, provavelmente. Repare, tínhamos belgas a treinar aqui, tínhamos canadianos, tínhamos austríacos, tínhamos alemães, e também ainda temos alemães, provavelmente dentro em breve, e provavelmente a Força Aérea também, quando a pista deixar de ter condições,
os nossos aviões de transportes não podem ligar os paraquedistas. Ou seja, estamos aqui. É uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo, sim, sem dúvida. 2 anos, penso que a previsão, repare, a pista não tem intervenções desde 1993, ou seja, estamos a falar de há 30 anos, ou seja, foi quando a Força Aérea, objetivamente, deslocalizou todos os serviços, que era para a base aérea de Beja, que era para Sintra. Neste momento, entramos em situações de ruptura da própria pista. Muito bem, Sr. Presidente, outro tema que tem a ver aqui com um investimento que acredito eu, pelo menos foram as últimas indicações que a Câmara de Vila Nova da Barquinha já tinha feito tudo aquilo que estava ao seu alcance, o Bioparque, um investimento que já temos acompanhado no decurso dos últimos anos e segundo estou recordado, o promotor deste investimento em declarações públicas proferidas em janeiro remeteu mesmo para este ano de 2022 aqui alguma certeza relativamente à realidade do terreno deste projeto. A Câmara, hoje por hoje, o que é que nos pode adiantar? A Câmara tem feito todo o trabalho, ou seja, o promotor, se quiser começar a obra amanhã, está disponível para o fazer. De tudo o que é alterações, de planos de pormenor, PDMs, encontra-se apto a exercer a sua atividade. Provavelmente terá que, é uma questão que não cabe à Câmara Municipal, que é a questão do investimento, nomeadamente, sei que andam a contactar entidades bancárias no sentido de alocar investimento para este projeto. Por parte da Câmara Municipal, podemos começar fazemos o nosso trabalho, depois o resto já não nos cabe à gente. E é isso que nos pedem, é que façamos o nosso trabalho de casa e o trabalho está feito e está bem feito. Mas tem sido mantido informado sobre o desenrolar deste processo? Sim, neste momento eles têm a sede social aqui em Vila Nova da Barquinha, têm aqui junto à Caixa de Depósitos, onde eles têm a sede social a funcionar e pronto, e vamos conversando. Mas sei que objetivamente andam à procura de financiamento junto às entidades bancárias. O que é que mudaria em Vila Nova da Barquinha com um investimento deste alcance? Eu acho que mudaria toda a zona do Médio Tejo. Repare, eu vi já vários projetos, nomeadamente do Bioval, estamos a falar, mas isto é no centro de Paris, não tem esta dimensão, mas temos uma visitação de 37 mil visitantes dia em Paris, na zona de Paris, no Bioval. Mas não tem nada a ver, objetivamente, com a nossa capacidade de resposta, mas digo-lhe que teríamos milhares de visitantes, até porque o projeto é arrojado e o projeto é lindíssimo. Falta o sonho que manda a vida, mas também a vida não se sonha sem meios financeiros. Confiante, mas não dá como adquirido, é isso? Exatamente, ou seja, até porque já temos objetivamente aqui algumas situações complexas, como se lembra do Galaxy Park, em 2008 e 2009, quando veio a crise internacional e o projeto não avançou. Muito bem, Sr. Presidente, falamos do Rio Tejo. Alguma vez vamos voltar a ver o Rio Tejo como ele era antes? Não, esqueça, é completamente impossível. Aliás, eu estou a fazer agora neste momento até vou fazendo uns artigos para memória futura e estou a fazer um levantamento por acaso sobre as cheias de Vila Nova da Barquinha desde o século XV e século XVI. E tenho imagens antes da criação de infraestruturas, nomeadamente da barragem Castelo de Bode, construída em 1951, e depois também em meados do século XX, do Fratel, de Belver e também de Alcântara, guardando já no Rio Tejo e também no César da Boçã e do Cabril, que de facto cortaram esta movimentação de águas livres. Mas ainda com outro fenómeno estranho dos tempos de antanho, ou seja, que foi o desvio, nomeadamente por parte de grandes números de caudais por parte do governo espanhol para a região da Extremadura, como sabe. Ou seja, a água no rio é cada vez menos. E sendo cada vez menos, e cada vez as alterações climáticas nunca se lembra, por exemplo, eu nunca me lembro do Rio Tejo correr com este caudal e nestas margens, com todos os convenientes que há, nomeadamente o assoreamento do rio, com a questão da lesão na fauna e da flora emergentes desta situação de facto de seca, mas esta realidade tende a agravar. E tende a agravar porquê? Porque de facto não chove, as situações, os climas são cada vez mais tropicais, aliás, bem patente nos últimos meses, em que temos vários alertas, estilo de tempestades tropicais, situações, nomeadamente de ventos e de tornados, mini tornados que nos acontecem no nosso território com uma certa frequência.
E, de facto, as barragens também têm um problema que é um problema economicista, que é um problema de bolsa, ou seja, a partir do momento em que pensamos não numa questão ambiental, não numa questão, no fundo, de sustentabilidade de recursos com caudais mínimos e sustentados, e pensamos nas águas, no injetar de água nas turbinas como um ato de negócio ou como um ato de comércio, funcionando como uma bolsa de valores de Lisboa ou similar, ou de Tóquio, não pode, de facto, haver qualidade de vida nos habitats, não pode haver água nos rios para a sustentabilidade das espécies. É um problema complexo que vamos ter que resolver, que vamos ter que ultrapassar, provavelmente vamos ter que recriar recursos no próprio território de vazamento de alguns cursos de água, no sentido de tentarmos depois, com esses cursos de água, leia-se, por exemplo, a barragem do Alvito ou a barragem do Ocreza, no sentido de depois podermos alimentar aquilo que é nosso, porque provavelmente, como já se apercebeu, até os próprios contratos, nomeadamente os acordos de Albufeira, entraram em cumprimento objetivamente, porque a pressão política também do outro lado é muito grande, as populações começam a se manifestar e, de facto, os acordos são para cumprir, mas quem tem água do outro lado provavelmente vai começar a coartá-la e vai começar a incumprimento. Mas depois, quais são as sanções do incumprimento, que é isto, em termos jurídicos, o que é o incumprimento e quais são as sanções? É um processo complexo, por isso a teoria das cautelas manda-nos criar, de facto, alguma estratégia própria de recursos endógenos, dos nossos recursos, e temos, de facto, muitos rios, temos, de facto, algumas mais-valências. Por exemplo, aqui, junto de nós, temos também já um estudo feito da barragem aqui junto da zona do Cafuz, temos a questão do Alfito, já temos vários estudos de mini-hídricas, não para produção de energia, estou a falar para produção e consumo humano. Isto começa-nos a preocupar, que é a questão de termos águas para consumo humano. Felizmente, ainda temos a barragem do Castelo de Bode, que de facto abastece grande parte da nossa região e também da região de Lisboa, mas começámos a pensar noutras regiões, nomeadamente de Trás-os-Montes, a questão, ou de Viseu, como se lembra recentemente, a questão da água potável já começa a ser complexa. Por isso, os tempos são de preocupação e muita preocupação nesta questão da sustentabilidade da água. Acredito eu que essas estratégias locais, como é óbvio, não serão suficientes para minimizar potenciais impactos ou que já tenham mesmo acontecido em quem vive do Tejo. E falando aqui de Vila Nova da Barquinha. Sim, vamos de quem vive do Tejo, e a gente vive muito do Tejo. Temos ainda pescadores que vivem do Tejo, ainda temos turismo, que vivemos muito do turismo. Repare, por exemplo, uma coisa impressionante, aliás, a semana passada, quando foi no Colóquio Internacional dos Templários, eu apercebi-me e fui fazer a visitação ao Almorol e servi até como guia para a apresentação de toda a moldura do próprio castelo e também do arranjo paisagístico da ilha. Me apercebi que todos os cais são todos já improvisados, já está os pré-cais antes desta situação, nomeadamente há um ano, há 2 anos, e estamos a falar há pouco tempo, não é? Tínhamos essa aproximação, neste momento estão em cima da terra, ou seja, o que corre de facto no rio a gente pode passar o rio de um lado ao outro, ou seja, já não. Ainda temos o Pego de Almorol que nos permite de facto ali termos alguma navegabilidade entre comas, mas já com grande dificuldade, nomeadamente em atracarmos nos próprios cais. Muito bem, Sr. Presidente, já que falamos de água, permita-me aqui introduzir a questão da Tejo Ambiente para lhe perguntar como é que a sua população tem reagido e vou começar por estas recentes alterações ao tarifário. Alterações ao tarifário. Primeiro, temos que enquadrar esta temática, porque é uma temática de sobremaneira importante e está ligada, nomeadamente, com a falta de água e com os recursos hídricos disponíveis para as populações. É importante saber que há determinado tipo de obras, nomeadamente investimentos no âmbito do PO-Seguro, que não podem ser feitos de outra maneira se não for em agregação. O poder político entendeu, e a União Europeia entendeu, que para haver fundos comunitários tem que ser entidades agregadas. Outra solução não restava, até porque somos o Conselho do Médio Tejo que recebemos menos dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Outra solução que não restava do que aderir a um sistema integrado. O sistema integrado permite-nos, de facto, alocar alguns investimentos, como foram feitos recentemente nas Madeiras e também na zona das Limeiras e dos Matos, onde não tínhamos saneamento básico. Permite-nos, o próximo ano, já intervir na zona norte da Atalaia, ficando muito perto dos 97% em termos de
de saneamento e águas para consumo humano. Temos um problema complicado, e todas as câmaras têm um problema complicado, que é, todas as infraestruturas da rede de águas foram feitas nos anos 70 e após 75. Foi uma grande conquista, que na altura, nomeadamente, uma das grandes vantagens da municipalização, leia-se, da criação de um regime municipal e de alguma autonomia, nomeadamente em termos financeiros, através do Fundo de Equilíbrio Financeiro, permitiu-los, de facto, alocar alguns investimentos em água. O problema levanta-se é que todas essas condutas, algumas, nomeadamente em amianto, estão numa situação de vida limite. Aliás, em Vila Nova de Braquinha, há 2 e 3 anos, lembra-se quem fazia o trajeto entre Vila Nova de Braquinha e a Atalaia, frequentes rupturas já na própria infraestrutura. Tivemos também que fazer uma ligação diretamente do depósito da Atalaia para o depósito da Moita. Isto implica verbas, e estamos a falar de milhões de euros, que o município não tem capacidade financeira de suportar este investimento. Então, entendeu-se muito bem, nomeadamente agregando os municípios de Orém, Vila Nova de Braquinha, Sardual e também Ferreira do Zézer e Mação, partimos para uma solução conjunta. Objetivamente implicou, do estudo de viabilidade financeira, um aumento de 22% para as tarifas, é isso que está a fazer. Provavelmente a situação tenderá a agravar, nomeadamente a questão dos resíduos sólidos, no anos 24 e 25, e uma coisa é certa, nada vai ser como antigamente, ou seja, nomeadamente nos termos do tratamento do lixo e no tratamento da água, porque o que estava a acontecer é que as câmaras municipais estavam a subsidiar os sistemas de água e de saneamento, tudo curo, estávamos a subsidiar, e não havendo, de facto, receita própria das câmaras municipais para investirem em redes per si, não há outra solução. No fundo, fomos empurrados para uma solução que passa objetivamente por fundos comunitários. Sr. Presidente, falou ainda há pouco da cobertura de saneamento aqui no Concelho de Vila Nova da Braquinha, um concelho que privilegiou o saneamento quando assim pôde e sempre que teve essa oportunidade. Agora ouvimos a ERSAR a colocar no mesmo patamar o saneamento dito convencional, colocando também as fossas com esta designação de saneamento. Isto não é injusto para quem trabalhou muito no passado, para que esse saneamento convencional fosse uma realidade? Mas pronto, é os sinais dos tempos, ou seja, eu percebo a questão, mas não há prémios de mérito, ou seja, o mérito, de facto, é avaliado pelas populações, que quando fazem as suas eleições, avaliam o desempenho de cada autarca, de cada autarquia. Eu sei que, aliás, todos os meus antecessores, eu tive a preocupação, nomeadamente em ter vindo toda a zona de saneamento, ou da zona da Praia do Ribatejo e do norte da Praia do Ribatejo, dizem que não há votos. Mas eu não estou muito preocupado com isso, até porque já estou no último mandato, estou à vontade para falar sobre isso. Mas eu acho que é fundamental para quem quer uma saúde pública em conformidade, para quem quer, de facto, que as populações tenham condições de vida, criar, acho que é o mínimo, que criarem no século XXI, pelo menos no início do século XXI, as condições para terem saneamento fundamental, água com qualidade. Essa que deve ser a preocupação de um autarca, objetivamente é um serviço e terá que ter uma contrapartida de serviço, que é o custo. Só mais uma última pergunta relativamente a este tema. Quando há cerca de 2 anos a TEJ Ambiente foi criada, em alguns concelhos houve efetivamente uma diminuição da fatura mensal. Foi o caso de Vila Nova de Braquinha, 5%. Nessa altura, esperaria que 2 anos depois, mais coisa menos coisa, houvesse necessidade deste aumento de preços? Não, porque Vila Nova de Braquinha, como se sabe, e aliás fazia parte dos estudos... Tudo isto porque os próprios fundadores se podem aqui sentir, entre aspas, enganados. Sim, o estudo de viabilidade económico foi complexo, não é? Como sabe, não vale a pena estarmos aqui a escalpizar uma coisa que já foi discutida, ou seja, de facto o estudo de viabilidade económica veio errado, com pressupostos errados, não foi o caso de Vila Nova de Braquinha, mas também não, para o caso concreto não interessa, estamos todos no mesmo barco e acho que devemos ir levar, temos que entregar a carta à Garcia, é isto, ao Matias Almeida, como costumam dizer aqui os meus amigos militares, temos que ir em diante, ou seja, de facto o preço é este, fez a revisão do estudo de viabilidade económica,
De facto, eu passando aqui pelos vários conselhos confinantes, também verifico, e vamos aqui ao lado de Mário, vamos a Orem, verificamos que de facto estão-se a fazer obras de saneamento, em quantidade e qualidade. É isso que a gente quer, é as populações bem servidas. Objetivamente, o preço subiu, pronto, não há volta a dar, ou seja, a estabilidade económica aponta nesse sentido, sob pena objetivamente de extinção da pessoa coletiva, tege o ambiente, que depois todas as consequências que traz, nomeadamente de investimento que não se pode ser feito. Por exemplo, eu não sei como é que daqui a 3 ou 4 anos posso substituir minhas condutas que têm 40 anos. Não sei como é que você... Eu provavelmente já cá não estou, mas quem vier a seguir eu não gosto de deixar para os outros, porque também, de facto, eu vivo a questão da política de ser, de estar, permanecer e ficar, e não faz sentido nenhum, ou seja, é completamente impossível, nomeadamente quando aparecer uma ruptura entre, por exemplo, num sistema de abastecimento que já estamos neste momento a substituir também, entre os matos e as limeiras, e as populações ficarem sem água. Isso é completamente inconcebível no século XXI. Muito bem, Sr. Presidente, iria deixar para o fim este primeiro ano e também 2023, permita-me só aqui destacar, e porque merece efetivamente esse destaque, a zona industrial da Atalaia, pelo crescimento que tem revelado, mesmo até numa altura em que o país, em que o mundo esteve parado devido à pandemia. Há aqui margem para mais? Uma pergunta. A outra pergunta, qual é que é aqui a fórmula do sucesso? A fórmula do sucesso foi... as políticas autárquicas têm que ter estratégia. Repare, ainda antes de ontem estava a ver a questão da regeneração urbana. Em 2016 foi quando a gente apresentou a política da regeneração urbana de Vila Nova da Barquinha. A gente andámos aqui, andámos no ranga-ranga, que é mesmo assim. Qual foi a ideia? Foi a ideia de reduzir, nomeadamente em situações fiscais, algumas situações, onerar os prédios degradados e devolutos, que não dá votos, mas de facto somos dos poucos, acho que somos dos 26 conselhos em termos nacionais, penalizamos quem não faz obras nas suas casas, mas depois verificamos que objetivamente não fazem obras, mas pedem para um edificado 80 e 90 mil euros na Baixa da Barquinha. Ou seja, e foi esta cenoura e este pau, que é mesmo assim que se fala em termos autárquicos, nomeadamente que permitiu, durante 5 ou 6 anos, regenerar toda a zona baixa de Vila Nova da Barquinha e, de facto, alindá-la como importa, com imagens que a gente até se regala de ver. Aliás, alguém me dizia do meu staff: o Presidente, não faça campanha, ponha imagens de 2016 e ponha imagens de agora. Ou seja, que às vezes não vale a pena a gente escrever, às vezes as imagens valem mais, uma imagem vale mais que 1000 palavras, como diz o adágio popular, e é verdade. E essa estratégia implicou objetivamente depois uma regeneração urbana. Outra estratégia foi a questão da aposta no ensino. Este ano tivemos mais de 100 alunos, muito perto da capacidade máxima de resposta. Porquê? Porque apostámos na qualidade do nosso refeitório, nomeadamente com recursos endógenos da nossa região. Não há empresa a trabalhar, são os próprios recursos humanos da Câmara Municipal que fazem a alimentação. Apostámos também, e respondendo à sua questão, para não estar aqui a navegar, na questão da zona industrial. Em 2018 entendemos que tínhamos que dar uma volta, ainda não sonhávamos com a pandemia, não é? E tínhamos que dar uma volta àquilo, que era mesmo assim, tínhamos que dar uma volta àquilo. Então criámos um regulamento de incentivos de instalação de empresas, nomeadamente reduzimos o valor de metro quadrado para 7 euros o metro quadrado, isentámos de IMT, de IMI, de derramas das empresas a instalar. E foi no fundo foi este contacto, damos privilégio, através do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local, o atendimento privilegiado, ou seja, não há nenhum empresário que vá ao atendimento público, passa primeiro pelo Gabinete da Câmara ou passa pelo Gabinete de Atendimento ou Desenvolvimento dos Empresários. E surgiu, e na sequência disso surgiu também o Ninho de Empresas, que também esgotou, e que fizemos já há 2 anos, e de repente, quando foi os próprios empresários que passaram a mensagem uns aos outros. Não sei se me fiz entender. Este processo de legislação, este processo de resolvermos os problemas das pessoas, que ainda hoje aconteceu, por exemplo, com um empresário que não tem nacionalidade portuguesa, mas que é europeu, que ele telefonou-me: Presidente, você já resolveu isso? É assim, hoje levei a reunião de Câmara, uma situação que podia arrastar, mas que foi resolvida na hora, ou seja, pedi a título excepcional que fosse introduzido na reunião de Câmara, houve voto da maioria qualificada para que isso fosse exercido e resolvemos o problema do senhor.
São estes procedimentos. Não é por acaso que em 2021 a Ordem dos Arquitetos diz que a Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha é daquelas que em termos de atendimento do urbanismo e também, objetivamente, na questão do licenciamento e do apoio na zona industrial, é facilitadora. É facilitadora sem colocar em crise qualquer legalidade, diga-se de passagem. O que a gente procura, de facto, é acarinhar os empresários e não há melhor publicidade que é aquela que, de facto, aparece. Porque vem uma empresa do Norte, a empresa do Norte passa à empresa de Guimarães, a de Guimarães passa à do Porto, eles conhecem todos os empresários, conhecem uns aos outros. Tens ali um conselho eles são céleres no procedimento, são rápidas, a zona industrial está bem localizada, está entre a A13 e a A23, está perto, tem a ferrovia, tem o cais do Riacho, são eles que fazem a própria publicidade. Eu, neste momento, já não faço publicidade, porque já não tenho mais para vender, infelizmente, gostaria de ter o dobro da zona industrial para vender. Não tenho, penso que... Era a minha outra questão, essa margem para crescer. Essa margem para crescer. Pronto, neste momento estamos a pensar, também já internamente, já estamos em negociações para a expansão da zona industrial. Temos que ir devagarinho, isto um conselho também é pequeno e também os orçamentos também são finitos, como sabe, não é? Ainda por cima deste ano, um ano complexo, nomeadamente em termos de custos, quer do gás, quer da eletricidade, quer do pessoal. Só para ter uma noção, as contas que estive aqui a fazer há bocadinho vai-nos implicar muito perto de 200 mil euros para aumentos de pessoal para o próximo ano. E quando os custos são finitos, temos que selecionar prioridades. Mas gostaria, objetivamente, de termos já a expansão da zona industrial, uma vez que o espaço que lá está tudo vendido. Neste momento estão em construção 2, 3, 4 empresas já, passei lá ontem, é a minha menina dos olhos, eu quando vou para casa ainda passo por lá ver como é que estão as coisas, e pronto, está a bom ritmo e de facto, essa é a questão do sucesso, tem a ver com aquilo que a gente dá aos empresários e no fundo a publicidade que eles fazem uns dos outros daquilo da oferta que a gente lhe dá. Esse é o sucesso. Já agora, falando de números, quantas empresas é que lá estão fixadas? Neste momento, ora, deixemos lá contá-las, que isto é muito complicado, porque temos empresas, só uma, ocupou-nos a quase 1/8, que é a fábrica dos colchões, ocupou-nos muito perto de um 1/8, 1/6 do nosso. Neste momento temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas. Para além dessas 4 que estão a instalar-se. Sim, exatamente. E neste momento, ou seja, estão a instalar-se porquê? Porque objetivamente estão à espera de um resultado do Fundo de Transição Justa, do próprio município de Vila Nova de Barquinha, das 12 candidaturas que houve ao Fundo de Transição Justa, 4 são para Vila Nova de Barquinha, e de facto tem a ver com esta questão, com esta abertura, e no fundo que passar a palavra dos outros. São os próprios empresários que fazem publicidade. Aliás, quando vêm ter comigo, olha, eu venho referenciado pelo Sr. Y, não vale a pena estar a dizer não, por aí, pelo Y, são os próprios promotores que de facto fazem publicidade à Câmara Municipal. E já agora, postos de trabalho, mais ou menos, uma estimativa que ali estão? Neste momento, muito perto de 300 postos de trabalho, como digo, quando aquilo estiver a funcionar, aquilo é capaz de triplicar. Mas triplicar sim, vai ser mesmo vai ser um case study. Aliás, vamos ter também de fazer alguma intervenção, nomeadamente da Estrada Nacional, com a criação de semáforos por causa da movimentação que aquilo vai acarretar. Vai ser complicado. Não diria triplicar, mas muito perto dos 600, 700 trabalhadores, muito perto disso. Pronto, mas isso que caberá às empresas, como sabe também, nomeadamente muita aposta de empresas da metalmecânica na nossa zona, da robótica, e também cada vez a tecnologia implementada nestes projetos, porque eles também são candidatos à inovação produtiva, muita tecnologia, nomeadamente já, e que não requer aquele conceito ainda antigo da respectiva mão de obra. Neste momento temos uma fábrica com muito perto de 100 trabalhadores, teremos também uma empresa ligada aos alimentos também muito perto de 130, 140 trabalhadores e por aí adiante. Ou seja, já temos muito peso em termos de empregabilidade no nosso concelho, sem prejuízo objetivamente também
do Ninho de Empresas, que não só está aqui neste momento, também vos dizer, nomeadamente, há um bocadinho perguntou a questão do Bioparque, a empresa do Bioparque já está numa segunda Ninho de Empresas que criámos, que tivemos que acrescentar, que funciona no edifício nosso, nas antigas finanças, junto à Caixa de Depósitos, que nos permite, de facto, também ali receber mais 4 ou 5 empresas que, de facto, têm esta dinâmica de sempre crescendo, mas que também é finita, não é? Isto não dá para tudo. Muito bem, reta final, como é óbvio, vamos falar do futuro e começava aqui por lhe perguntar se efetivamente, relativamente ao orçamento para este ano 2022, aquilo que poderá já estar projetado para 2023, Sim. Não só em termos de finanças, mas em termos de prioridades, se vamos aqui encontrar muitas mudanças. Vamos a ver, como vocês sabem, em termos de fundos comunitários, a gente temos feito muita obra em Vila Nova de Braquinha. Aliás, eu trazia aqui esta listagem, só para a gente ter uma noção, e estamos a falar desde o primeiro ano de mandato, que estão aqui ou que estão a concluir ou concluídas e outras já estão lançadas. Rotas e percursos do Médio Tejo, foi inaugurado o ano passado, nomeadamente no início do mandato. Centro de Educação Templário de Almorol também está concluído, falta-nos só para um projeto, nomeadamente no âmbito do virtual, que vamos também adjudicar agora até final do ano, para concluir também o Centro de Educação Templário, quer com a visitação, quer também com a visita virtual ao Almorol. A rota dos Templários de Vila Nova de Barquinha, que essa está insertada no centro, é essa situação que nos falta. Depois, a questão da evolução da Igreja da Matriz da Atalaia, que concluímos a obra, mas ainda pedimos reprogramação para a parte cultural, de animação, também já durante o último ano. Depois, a conclusão, também já no primeiro ano, da remoção do fibrocimento, do Bloco C, da remoção do fibrocimento na Escola Básica número 1 da Praia do Ribatejo e no JI de Tancos. Depois, a conclusão também do projeto PEDIM, que são os projetos, nomeadamente, no âmbito do ensino básico e no ensino pré-escolar também. Depois, a requalificação do Bloco C, que já também está em obras e que também conseguimos em overbooking de facto fazê-la e também está concluída. Depois a requalificação do JI e da EB1 da Praia do Ribatejo também está concluída. Depois o JI da Atalaia, que vamos para a semana já mudar os meninos, até que tivemos a fazer as obras, eles estiveram na zona, na antiga escola básica, que depois foi reconvertida em espaço museológico e também espaço de atividades, que vai também para os respectivos JI, também já devidamente requalificado. Depois já no final também já este ano de mandato, a questão da saúde oral também resolvida. Por outro lado, também já 2 candidaturas no âmbito da mobilidade elétrica, a questão dos 2 carros, uma carrinha e o carro do Presidente da Câmara, também um carro elétrico, no sentido também de fundo de sensibilizar as pessoas para a questão da eletricidade. Depois, temos também a questão do projeto de Braquinha Verde, a questão da mitigação da água, daquilo que falámos, que é a intervenção, nomeadamente nos parques e nos nossos jardins, com sistemas de rega inteligentes, adaptá-los também para as alterações climáticas. Depois, isto parece um rol, não é? Mas no primeiro é que isto está tudo atualizadinho, e isto também dou conhecimento às respectivas também à Assembleia Municipal. Depois, a questão do portal de habitação de primeiro direito, nomeadamente já no âmbito do PRR, também já estamos a trabalhar no sentido de adoção de uma estratégia local para avançarmos com os 3 milhões e 100 mil euros que na altura assinámos, para comprometermos também, de facto, esta solução. Depois, a eficiência energética nas piscinas também, que se está a realizar neste momento. Depois uma candidatura que fizemos também, que estamos a aguardar a solução, que é a eliminação do grande número de acácias, que são espécies, no fundo, são invasoras, também para uma situação, de facto, que se verifica no nosso território. E depois, sem olvidar, que também são importantes no nosso território, quer também a questão da aquisição de veículos elétricos para uma IPSS, nomeadamente a Santa Casa de Misericórdia de Vila Nova de Barquinha, que colabora com a gente na distribuição das nossas refeições. Como disse, tudo é confeccionado por recursos próprios e depois é distribuída toda essa alimentação para a Praia do Ribatejo e para Tancos e também para a Atalaia. A questão do projeto Acolher, que é um projeto, nomeadamente, do Centro Pastoral da Moita do Norte, requalificação, que também temos financiamento. A avaliação da Igreja da Atalaia já está feita de Tancos, nunca estava a ir embora sem acabar isso, e também já está aprovada. Também vamos intervir, nomeadamente, no altar-mor, na talha e depois, posteriormente, noutras coisas que o caminho se vai fazendo. Na eletrificação, que foi inaugurada há 15 dias no Parque de Jogos Desportivos da Atalaia.
no apoio ao PARES e nomeadamente a um novo lar e centradia também nas Madeiras, e é isto, ou seja, são todas estas obras que estão a decorrer, contudo com fundos comunitários, com uns recursos escassos, mas que requerem muito trabalho e muita entrega, porque quer por parte dos trabalhadores deste município, quer também por parte do próprio Executivo. Já agora permitam perguntar-lhe, ainda nesta questão orçamental, cabe a uma Câmara Municipal, tendo em consideração as dificuldades que todos vamos ouvindo e que são uma realidade não só no nosso país, mas um pouco por todo o mundo, mas cabe a uma Câmara Municipal ajudar os seus municípios a ultrapassar mais ou menos dificuldades que possam sentir com esta conjuntura económica? Cabe, olhe, por exemplo, já que estamos a falar da água, com a atribuição de subsídios sociais, nomeadamente a famílias carenciadas, com a atribuição, nomeadamente, pagando a água às IPSS, cabe, nomeadamente, apoiando em situações de carência comprovada, situações através da loja social, implementar alguns projetos. Objetivamente me dirá, então o dinheiro chega para tudo. Não, temos que priorizar, por isso é que me disse há bocadinho quais são as ideias, ou seja, uma ideia base, trabalhar muito, mas trabalhar muito em ir buscar financiamentos a fundos comunitários no sentido de valorizar a própria identidade do concelho, o seu turismo, o seu património, nomeadamente o classificado que é esse que é elegível, a zona industrial para criar emprego e, de facto, atratividade aos territórios, mas, por outro lado, também não esquecer as pessoas carenciadas dentro daquilo que é possível, mas que, objetivamente, por situações que têm a ver, quando tem, por exemplo, o gás triplica os seus custos, quando tem também a vertente social, por exemplo, de umas piscinas, temos 2 piscinas a funcionar, que também é a vertente social, nomeadamente em termos lúdicos, em termos desportivos, como foi a valorização, nomeadamente, por exemplo, do parque desportivo, também, ou seja, é este caldo entre o social e o investimento e também a correr situações que são legítimas e são, de facto, fraturantes, como foi o caso, recorrentemente, por exemplo, da questão da Ucrânia e da recepção de alguns imigrantes, de sentirmos acolher-nos também, porque somos cidadãos, somos homens e também temos coração. Pronto, Sr. Presidente, mesmo para terminar e sem prejuízo daquilo que ainda queira acrescentar, aqui uma ponta solta, permita-me a expressão, relativamente à fibra óptica. Como é que estamos? Que ponto de situação é que se pode fazer aqui no concelho? Neste momento, toda a zona mais densa está com índice de cobertura. Reparem, essa é uma entidade que é as próprias empresas privadas que o fazem. Estamos a falar na questão da lei da oferta e da procura, tudo cura, não há volta a dar. Eu, por acaso, na Atalaia também já tenho, felizmente, e também há soluções de compromisso, há vários conselhos, mas a gente com o mal dos outros, bem conselhos bem perto do meu, que estão muito bem mais mal que o nosso, infelizmente. Mas com o mal dos outros pode a gente bem, sempre, agora brincando um bocadinho, objetivamente o que interessa é que as populações sejam todas servidas em conformidade. Mas de facto, há ali uma preocupação, nomeadamente na zona das Limeiras, que é uma das zonas brancas em termos de comunicações, mas penso que o compromisso, aliás, das entidades promotoras desses territórios é que teríamos 80% do nosso território coberto por fibra e também com 5G. O território de Vila Nova de Barquim tem uma grande vantagem em comparação com os outros. E às vezes a gente está-se aqui a queixar que o orçamento não dá, mas também temos de facto uma vantagem e também temos que compreender isso, ou seja, somos um território de 50 km², muito mais confinado, muito mais arrumado que alguns territórios de grande densidade que depois não podem, objetivamente, como está a dar o exemplo da fibra óptica, não se pode satisfazer toda a gente e sabe quando os territórios são muito mais concentrados, muito mais confinados, de facto é mais fácil fazer o saneamento, é mais fácil fazer redes e também é mais fácil fazer a questão da fibra óptica. Facilita, porquê? Porque há mercado, as empresas objetivamente procuram também o seu lucro e nomeadamente em zonas do interior, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da minha terra aqui, Oleiros, é muito mais complicado, ou seja, temos aldeias com 10, 15 habitantes, isto não acontece no nosso território, felizmente, mas é muito mais complicado. Por isso cada caso é um caso. Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. E uma boa tarde. E assim finalizamos este especial Informação. Foi hoje na companhia de Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.